Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gerson Fini, especialista em investimentos aqui na XP. E a gente está começando mais uma assessoria live. Para quem não conhece o projeto, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, a gente sempre tem um assessor para falar com vocês sobre investimento. E esse horário agora das 6, ele está diferente nessas últimas semanas. A gente está sempre trazendo um conteúdo especial. Hoje eu trouxe aqui o João Simões, head da nossa equipe de COI, e também o Guilherme Giserman, estrategista global da XP, para a gente bater um papo sobre cenário global. Acho que muita gente ouve muito de Brasil, a gente vem falando muito de Brasil, mas afinal, o que está acontecendo no mundo? E dado esse cenário incerto, acho que é legal a gente comentar bastante nessa live aqui de como a gente consegue ou se proteger ou até se beneficiar desse cenário. Acho que abre muita oportunidade, onde a crise é a oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. João, se quiser comentar um pouquinho do que você faz na XP, Guilherme, você também, e depois a gente já bate um papo sobre o mercado. Bom, boa noite a todos. Meu nome é João Simões, eu sou Head Sales da área de COI e a gente fica procurando alternativas de investimento para poder diversificar a carteira, descorrelacionar um pouco de risco local das carteiras dos investidores e trazendo outros vetores de crescimento, algumas alternativas que não existem no mercado local com uma simetria de risco bastante positiva. O que a gente sempre tenta montar nas estruturas se der errado perde pouco, se der certo ganha muito. E o perde pouco, que a gente fala, é capital protegido na maioria das vezes. Então seria custo de oportunidade, que alguns consideram como inflação, outros consideram como o CDI do período, mas o que a gente faz basicamente é procurar alternativas de investimento em cima de vetores de crescimento, ativos, que não existem no Brasil, não são disponíveis aqui no nosso mercado local, e que tenham essa simetria de risco, capital protegido, e com alguma alavancagem, ou até alavancagem, até uma taxa fixa já garantida. Legal. Perfeito. Eu sou o Guilherme Giserman, sou estrategista global e ajudo a pensar nesses temas e nas nossas preferências por tipos de investimento, classes de ativos diferentes, geografias diferentes, e a estruturar, a pensar em quais são as melhores maneiras de capturar, né, essas tendências e tudo que está acontecendo. Bom, seria legal a gente falar um pouquinho de cenário, entrar um pouquinho, dar um contexto de onde a gente veio, como a gente está, perspectivas, mais no foco internacional, né? Então, a gente veio, lá, começando do começo, né? A gente veio lá no ano passado, foi um dos melhores anos para a maioria das classes de ativos globalmente. Bolsa americana subiu bastante, bolsa brasileira, ouro, apesar de terem tido vários eventos geopolíticos que poderiam ter causado impactos de mercado muito maiores. A gente teve desde protestos em Hong Kong, completando um ano, até protestos completamente inesperados no Chile, sanções comerciais dos Estados Unidos para a Turquia, guerra comercial, que era o tópico, né, era o assunto, guerra comercial Estados Unidos-China, e tentativa de impeachment do Trump. Então, tem uma série de coisas acontecendo, mas apesar disso tudo, a Bolsa subiu, tudo subiu, foi um ano ótimo. Por quê? Em grande parte pelos movimentos dos bancos centrais. O Fed, por exemplo, era esperado ele subir juros, ele cortou. O Banco Central Chinês estava há 4 anos no patamar de juros, cortou juros também. Então, a gente está vendo esse tema desde 2008, na verdade, dos bancos centrais como grandes influenciadores de movimentos de mercado. Tudo está acontecendo. Então, por que a Bolsa subiu? As empresas têm a projeção, né, o mercado faz uma projeção para o fluxo de caixa futuro das empresas, do quanto de lucro sobra com caixa. Esse fluxo de caixa futuro é descontado para valor presente. Eles trazem isso para valor presente, descontando por uma taxa de desconto. A taxa de desconto é, em boa parte, baseada na taxa básica de juros da economia, taxa essa que foi cortada. Então, o denominador caiu, o número inteiro aumentou. A empresa vale mais. Se a empresa vale mais, todas as empresas valem mais, a bolsa sobe, foi o que aconteceu. E, além disso, você tem uma grande procura por ativos de risco. Então, quando o ativo de menor risco está pagando pouco, tem uma procura por risco globalmente. Então, se você procura por bolsa, você tem esse fluxo de capital. Então, foi isso que os bancos centrais ajudaram a fazer. Nos últimos 10 anos, a alta do S&P foi explicada em 2/3 por aumento de lucro das empresas, 1/3 por expansão do múltiplo.
relação preço-lucro. Então, e no ano passado foi quase tudo, praticamente, os 90% expansão de múltiplo. Foi a alta de preços, né? Então, a gente estava vendo um mercado de 11 anos de bull market, o ciclo de alta mais longo da história dos Estados Unidos, com o último ano tendo sido puxado amplamente por aumento de preço sem correspondida a aumento da expectativa de lucro, e os bancos centrais incentivando isso, colocando impulsionando a economia um pouco mais. Então, a grande preocupação, o grande pano de fundo disso tudo era: a gente está no 11º ano de bull market. Ninguém esperava o coronavírus, mas a gente sabia que a gente estava num ciclo prolongado, então a economia estava forte. A economia era como um atleta correndo o 11º maratona, o 11º Ironman, não tinha nenhum sinal de que ele ia entrar em colapso, mas era o 11º, e não tinha, assim como não tinha nenhuma evidência na economia de que os dados econômicos estavam enfraquecendo. A gente tinha desemprego na mínima desde a Segunda Guerra Mundial, dados de geração de emprego forte, PIB perto de 2%, tinha 2% quase de taxa de juros para cortar, ainda tinha uma massa de manobra nos Estados Unidos, coisa que não acontecia no resto do mundo. Você vê a Europa com taxas negativas, Japão também altamente endividado, a Alemanha você paga 0,35% para deixar o dinheiro lá. Então a gente viu os Estados Unidos em posição ainda privilegiada, inflação perto da meta, etc. E do lado das empresas também. Do lado das empresas, 2/3 da S&P 500 bateu expectativa de lucro no último trimestre, comparado com um pouco mais de 70% na média dos últimos 3 anos. Então, bem em linha com essa nova normal de ambiente de juros baixos no mundo e crescimento um pouco menos íngreme, mais saudável. Então, a gente estava vendo desse contexto, de uma economia mais forte, mas com essa preocupação de qual seria o estopim para essa mudança de ciclo. Ciclos de crédito tem 7, 8 anos também, então a gente estava num ciclo muito mais prolongado já, e com isso também eu falei que a maior parte das classes de ativos subiram, né? Subiu. O ouro subiu. Por que o ouro subiu? Porque ao mesmo tempo que estava todo mundo alocado em bolsa, estava todo mundo com essa preocupação de quando isso iria acabar, e o ouro é uma excelente proteção para isso. Então, o ouro subiu, coisa que não é atípico ele subir junto com o dólar, junto com a bolsa. Normalmente ele deveria ter uma correlação mais contrária. Em momentos de otimismo, de euforia de mercado, a bolsa subindo, o ouro não deveria subir tanto. Em choques de mercado, o ouro deveria subir com um porto seguro. Então ele subiu e ele continua servindo essa função de hedge estrutural de longo prazo, etc. Mas, enfim, a gente veio desse lugar que a gente veio, e aí entrou o coronavírus. Entrou esse Black Swan, esse cisne negro que ninguém esperava. Acho que o que ninguém esperava mais ainda era a reação, né? Era esse lockdown global que nunca aconteceu, talvez desde o fim da Primeira Guerra, em 1918, para conter a epidemia da época, mas não de forma tão coordenada globalmente. E em termos de impactos econômicos, está sendo mais agudo até do que a crise de 2008, mais rápido, mas o alicerce econômico está sendo ainda preservado. Se a gente não ficar muito tempo, muito estendido nesse lockdown, a gente poderia sair ainda com uma recuperação relativamente rápida, porque a estrutura ainda está preservada, ao contrário de 2008. Então, fazer um comparativo rápido com 2008. Em 2008, a gente tinha, primeiro, um moral hazard gigante, um risco reputacional, né, uma preocupação tinha a população, tinha a mídia, colocando o dedo na cara dos bancos centrais, dos banqueiros, que se alavancaram por conta própria e se colocaram em posição muito vulnerável e quebraram, precisavam ser bailed-out, precisavam ser salvos pelo governo. Hoje você não tem isso, porque o capital que está sendo injetado é para salvar vidas, é para crise humanitária, é para salvar empresas pequenas para não quebrarem, para não entrar num colapso sistêmico do sistema financeiro, que aí você começa a contagiar até balanço de banco, etc. Então é muito mais justificável. Isso não foi uma discussão, nem foi uma discussão. O governo americano colocou 2,3 tri de fiscal, de ajuda emergencial, cheques para as famílias, etc., e o Fed colocou 4 tri de monetário, de compra de ativos, comprando até dívidas que tiveram classificação de risco rebaixados, high yield, coisa que nunca se pensou, e está sendo feito com pouca resistência. E esse posicionamento
tem sido fundamental para diferenciar como a economia se segura, né, em uma velocidade de recuperação possível, comparado à crise de 2008. Na crise de 2008, a gente tinha investimentos muito ruins também em mercado imobiliário, os housing starts, indicador de novas construções residenciais, caíram 90% quando começou a crise. A gente não tem isso hoje, a gente tem um sistema menos alavancado, a gente tem bancos centrais agindo rápido, e a gente tem os Estados Unidos e as empresas que estavam numa situação muito mais sólida do que antes. Então, e até comparando com outras crises, como 2001, você tinha o Nasdaq tradando a 300 vezes PI, e agora antes da crise é 30 vezes, agora bem menos. Então, estruturalmente é bem diferente. Eu ainda acredito que a gente pode esperar uma recuperação mais rápida, seja em forma de V, de U, de estímulo da Nike, o que for. Mas eu acho que em algum momento, depois que... E o mercado precifica antes, né? O mercado precifica, em média, uns 3 meses antes da economia. Então, mais ou menos 4 meses antes do pico da recessão é quando o mercado começa a recuperar. 2 meses antes do pico de jobless claims, de pedido de auxílio de desemprego, é quando o mercado começa a recuperar. Então, vamos dizer que uns 3 meses antes do auge da crise econômica, o mercado já está subindo. Pode ser que a gente esteja já vendo isso, que o S&P subiu mais de 20%. Pode ser um bull trap, uma ameaça de um mini ciclo de alta dentro desse bear market todo, mas pode ser já esse início da recuperação. A gente viu os múltiplos já parecidos com o que estavam antes da crise, e agora, recuperação rápida, ok, tudo isso, mas países diferentes vão sair de forma diferente, de velocidade diferente disso. Eu acho que o posicionamento vai ser mais importante do que nunca. Primeiro, no sentido de Estados Unidos, países desenvolvidos, tem muito mais dinheiro, tem uma situação muito mais saudável para conseguir bancar isso tudo. E principalmente os Estados Unidos, que é dono da impressora global de dólar. Eles vêm desde 2008 imprimindo dinheiro, e o mercado vem questionando, com razão, por preocupações de longo prazo, e agora foi muito mais intensificado isso. Mas ele continua conseguindo fazer isso. Por quê? Porque não tem substituto. Qual vai ser a moeda de troca e reserva global? Vai ser o euro. A zona do euro, por definição, é muito questionável, né? Tem países diferentes, com economias diferentes, com inflação diferente, produtividade diferente, cultura, etc., nivelado por uma moeda. Então, se você desvalorizar a moeda, você não consegue. Tem Japão altamente endividado, Yuan, moeda da China. Então, o dólar continua sendo o porto seguro do mundo, e os Estados Unidos conseguem imprimir dinheiro sem que isso cause uma desvalorização muito grande do dólar. Ele já colocou, se somar o fiscal com o monetário, e deve dar uns 30% do PIB, sem grandes enfraquecimentos do dólar contra a moeda DXY, a moeda basket de moedas globais. Então, você tem geografias diferentes, países diferentes, desenvolvidos conseguindo ser mais resilientes, saírem melhores dessa crise, os emergentes vão sofrer mais, em termos de preço, já está sendo refletido, eles vão ter uma recuperação muito mais lenta. Então, o Brasil, por exemplo, a gente estava passando por uma fase mais delicada de estruturação, de reforço muito boa. Eu estava muito positivo com o Brasil, ainda continuo achando que a gente pode, no longo prazo, ter uma reestruturação boa, mas vai ter uma recuperação mais lenta dessa crise do que vai sentir mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no relativo, está conseguindo, por essa questão do dólar, etc., e por ter os melhores ativos também. Então, as empresas, quando a gente fala de bolsa, tem as empresas de qualidade que conseguem conciliar qualidade com crescimento, como uma Amazon da vida. Tem alto crescimento, toda essa inovação. A Amazon começou como um e-reader, como um programinha de ler de livro eletrônico, e em 15 anos, em 20 anos, virou mais de um tri de capitalização de mercado. Por quê? Inovação, crescimento, tentar capturar as tendências, as mudanças estruturais que estão acontecendo. Então, você tem ativos de qualidade, crescimento e geração de caixa, o que não tinha no começo, algumas décadas atrás, no começo dessa revolução tecnológica. Você tem essa combinação só nos Estados Unidos. Na Europa, você praticamente não tem. Na China, hoje em dia, você tem pouco.
A China também no relativo deve ser um pouco melhor, mas a nossa preferência clara é por posicionamento dos Estados Unidos. E aí, dentro disso, eu acho importante tocar um pouco nas mudanças estruturais que estão acontecendo. Então, a gente está vendo, nessa crise, algumas empresas, alguns setores, que estão claramente se beneficiando, sofrendo melhor e até se beneficiando do que está acontecendo. E a gente acredita que isso vai continuar. Isso não vai ser só durante a crise, mas isso é uma coisa que vai ficar. Então, por exemplo, a Amazon mesmo, que tem mais de 50% das receitas em comércio eletrônico. A Amazon até é uma empresa de consumo, uma empresa de consumo staples, não é uma empresa de tecnologia. Você tem empresas que streaming, eu dividiria em dois lados. Tem streaming de trabalho, produtividade remota, Zoom subiu, você jogou 130%, mas sobe ainda mais 60% no ano. Você tem outros competidores, que são, o Zoom tem o melhor produto. Você tem, por exemplo, o WebEx da Cisco, você tem o Teams da Microsoft, e aí o streaming do lado de entretenimento. Netflix tem um competidor que foi lançado recentemente do Netflix, a Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney, entrou batendo todas as expectativas de base de usuários, de assinantes nesse mercado. A Disney está sofrendo com o ESPN, que é 60% do valor do mercado da ESPN, que é da Disney, e 30% das receitas dos parques estão fechados, mas é uma empresa de quase 100 anos que vem se reinventando toda vez e está entrando uma das mudanças é centrada no segmento de streaming. Mas o meu ponto é, existem setores, existem tipos de empresas que estão claramente se beneficiando com isso e são hábitos que vieram para ficar. Então, teve muito usuário que não comprou, nunca fez compra online, que começou a fazer. Tem empresa que anunciou que não precisa mais de home office, que vai ser, pelo menos, parcial, ficar em casa. Então, são tendências. Tem um mundo de games e esportes, que é um mercado maior do que música e cinema juntos já, e as tendências são claramente crescimento exponencial, sem indícios de enfraquecimento. Isso tudo, e assim, para dar um contexto, né, a gente veio desde 2008 falando de quando isso ia mudar. As empresas de growth, de alto crescimento, vieram tendo um desempenho superior às empresas de value, de valor. Isso é a economia tradicional, são os bancos, são industriais, commodities, etc. 13 anos. E um dos grandes temas desse ano era quando vem a rotação de volta, né? Vai abrir uma boca de jacaré, quando isso vai voltar? Os investidores vão voltar a preferir e esse gap vai fechar um pouco das empresas tradicionais que vão de novo melhor. Então, tinha esse tema, tinha o tema de dinheiro dos Estados Unidos para o resto do mundo, que é mercados emergentes, de investment grade para high yield, tinham todas essas rotações potenciais, large caps para small caps, e pelo contrário, essa crise veio para dizer que isso não vai acontecer no curto prazo, vai ser intensificado. Entendeu? As grandes empresas, os grandes conglomerados vão só se consolidar, as empresas de inovação, de crescimento vão continuar ganhando mercado, comércio eletrônico contra varejo, um exemplo claro, hábitos e hobbies remotos contra presenciais. Então, o posicionamento vai ser mais importante do que nunca para conseguir capturar isso tudo que está vindo. Acho que é mais ou menos isso. Legal, Guilherme. Obrigado pelo cenário, pelo panorama. E uma pergunta para encaixar. O ano passado a gente falava muito de duas fotos bem diferentes, né? No Brasil, um cenário de retomada, um cenário da gente saindo da recessão, voltando a ganhar confiança, aos poucos, a gente projetando um PIB esse ano melhor. Essa era a foto que a gente viu ano passado. E lá fora a gente viu um cenário de economia bem mais esticada, como você falou, um cenário de um ciclo, do maior ciclo de alta da história da Bolsa Americana, e talvez esperando a tempestade perfeita para que as pessoas, ou os ativos fossem descontados e as pessoas realizassem lucro, né? Que foi o que a gente viu agora no coronavírus, as pessoas no momento de incerteza realizando. Quando a gente falava disso, e de um cenário potencial no Brasil otimista, a gente sempre se perguntava até que ponto uma eventual recessão da economia americana podia impactar a nossa retomada. Quando a gente vê agora um cenário ainda mais incerto, até que ponto você acha que o global pode impactar nos ativos aqui dentro, e até que ponto isso também pode significar uma oportunidade da gente explorar lá fora, agora que os ativos estão um pouco mais descontados? Acho que sempre teve esse tema, né, de se espirrar nos Estados Unidos, aqui pega uma gripe,
Acho que agora, se espirrar em Wuhan, o mundo perde 30% do PIB. Então, está mais do que nunca, assim, e pensando até com a cabeça do investidor estrangeiro. O Brasil é um basket ali, um pedaço de América Latina para ele, que é um pedaço de mercados emergentes. Então, para chegar dinheiro de verdade de dinheiro estrangeiro que faz a diferença aqui, tem que ter um aumento de alocação em mercado emergente, consequentemente em Latam, consequentemente em Brasil. E para isso acontecer, a gente precisa que o mundo estabilize. Enquanto a gente está com essa instabilidade, com essas incertezas, com essa volatilidade onde está, o VIX chegou a 85, o pico de 2008 agora já está pela metade, mas ainda em níveis altos. Enquanto a gente está com essa incerteza, o investidor quer o porto seguro, que ainda é os Estados Unidos, o investidor quer dólar. A gente passou até por 2 semanas principais da crise, onde só o dólar funcionou. Então, o investidor queria liquidez, e queria liquidez mais especificamente em dólar. E esses momentos até de um pouco de pânico exagerado, de racionalidade, passaram, e a gente está no momento agora de busca por qualidade. A gente não está no momento de busca por risco, a gente está no momento que a prudência manda primeiro escolher empresas, escolher posições que vão existir daqui a 2 anos, que vão existir daqui a 5 anos, e que de preferência vão estar bem posicionadas para ganhar mercado contábil melhor do que a média, né, no futuro. Então, acho que tentar acertar semana que vem, tentar acertar o mês que vem, tentar acertar o fundo da Bolsa é muito difícil. Agora, o momento é de buscar empresas de qualidade, e nos Estados Unidos, por exemplo, você tem essa combinação de qualidade com crescimento, com empresas bem posicionadas. Historicamente, as recuperações são lideradas por essas empresas de velho, essas empresas de economia tradicional, e assim, nada mais do que as que apanharam mais. As empresas que caíram mais são as que mais sobem, e geralmente são desses setores. Então, dessa vez, a gente olha, comprar o quê? O setor aéreo, por exemplo, turismo, hoteleiro que sofreu mais, não, vai demorar muito mais para recuperar também. Então, estão tendo mudanças que, pelo menos no médio prazo, vão permanecer. Então, acho que o momento é mais de buscar qualidade, né, empresas de qualidade, do que esse posicionamento para mercados emergentes. Acho difícil ver um grande fluxo disso. A gente viu até um movimento mais acentuado, liderado pelo Fed, né, que o Fed comprou high yield mais pesado, mas falar de emergente versus dinheiro saindo dos Estados Unidos buscando risco emergente, eu acho que a gente teria que ter um pouco mais de um ambiente econômico, geopolítico, mais estável. Apesar da gente estar com taxa quase zero de taxa básica de juros dos Estados Unidos, então naturalmente tem essa procura, mas eu acho que o medo ainda está maior do que a ganância. Sim. A gente fez uma live na quinta-feira passada com o Braga, né, nosso gestor da Asset, e ele comentou muito do que você falou de principalmente acertar o curto prazo é um tiro no escuro, né? Então ele sempre ele fala que, poxa, eu sempre fui um cara longo prazista e nesse momento ainda mais. Nesse momento é o momento de eu alongar a minha tomada de decisão lá para frente, porque ninguém tem ideia do que vai acontecer amanhã. Pode eventualmente sair uma cura do coronavírus da noite para o dia, ou eventualmente o lockdown se estender por mais tempo, ou vir uma segunda onda da epidemia. E a gente não sabe como as coisas vão reagir. E nessa linha de incerteza e de alongar o prazo, aí já queria colocar o João também na conversa, vem a ideia da gente montar uma carteira mais diversificada, né? A gente viu, principalmente nesses últimos meses, que as carteiras que menos sofreram foram as carteiras que tinham muito bem as caixinhas ali bem definidas. Então, poxa, essa aqui é minha parte de liquidez, né, onde eu posso precisar numa emergência, essa é minha parte de exposição macro aqui no Brasil, essa aqui é minha parte de exposição internacional, essa aqui é minha parte de bolsa no Brasil, mas talvez com capital protegido. Então, a gente viu muito bem as composições de carteira com diversificação fazendo muito bem o papel delas, e aí a gente viu a estrutura do COI, especialmente as de capital protegida, João, fazendo muita diferença na carteira dos clientes em um momento de crise, né? Em um momento onde tudo estava caindo, a gente via ali que uma aplicação que teoricamente tinha exposição em bolsa, onde teoricamente seria o pior lado da carteira, conseguiu segurar a onda e travar o nominal. Então, eu queria ouvir um pouco de você, João, como que o COI, os certificados de operações estruturadas, conseguem compor essa carteira e por que elas fazem tanto sentido agora? Bom, acho que para a gente foi um negócio bastante interessante, porque o COI
Ele durante algum tempo ele foi bastante criticado, a maioria das pessoas não conhecia direito, e agora que a gente viu essa crise toda chegando, a gente conseguiu mostrar qual que é a diferenciação, a importância de você ter diversificação de carteira e de você ter capital protegido. Então essa que é o grande ponto que a gente tem a trazer, essa assimetria de risco. Por que isso? Porque o COI é uma operação de arbitragem, a gente usa o juro, que mesmo sendo um mínimo histórico aqui no Brasil, ele ainda existe, e a gente, na verdade, não usa esse juro nominal agora de curto prazo, a gente usa a curva de juro, né, a ponta mais longa dela, contra o resto do mundo, que como o Gui mesmo falou agora, poxa, a gente tem juros negativos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, está positivo por um pelinho, né, sobrou 0,25, porque isso era um corte bastante agressivo. O Gui falou super bem, a gente está no meio de uma crise que ela ainda está em andamento. O mercado antecipou muito, já voltou bem, mas a gente está vendo uma boa vontade enorme, a diferenciação das crises é enorme, uma foi dissolvência do sistema financeiro, e agora na realidade como nós vamos fazer para o dinheiro chegar na ponta e fazer essa travessia, porque existe um prazo, existem protocolos que estão começando a fazer efeito, a gente está vendo pontos de inflexão no crescimento de novos casos na Europa, então como toda pandemia, como toda crise sanitária que a gente está vendo, você tem um primeiro tranco e agora a gente começa a ver a melhora. Você mesmo falou super bem, pode ter uma segunda onda? Pode. Então a gente está num nível de incerteza grande. Só que o que a gente está vendo agora é como que a gente vai executar. Aqui, nesse ponto, o Brasil tem até um ponto de vantagem, por a gente ser um país pobre, a gente tem um Bolsa Família, então a gente consegue fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, irrigar aí a base da pirâmide. Lá nos Estados Unidos, na Europa, já é um pouco mais difícil, mas o que os grandes bancos, a gente falando aqui em grandes números, o G4, né, as 4 maiores economias do mundo, a gente está falando em praticamente 7 trilhões de dólares de volume de recursos disponíveis, né, entre afrouxamento fiscal e grana realmente. Então, está todo mundo se armando para fazer com que essa travessia ocorra da maneira, digamos, menos dolorosa possível, que infelizmente pessoas estão morrendo, ainda vão morrer, e negócios também vão morrer. O Gui falou super bem, o que a gente está procurando? Empresas que vão estar aqui daqui a 2, 4, 5 anos, para tentar fazer essa alocação. Então esse é o grande ponto nosso, né? Como que a gente consegue fazer isso? E o outro ponto grande, né, que é mais importante, eu acho até, que o COI já nasceu com capital protegido. A gente sempre viu que o cliente ele tem uma versão a risco. A gente vem de uma cultura que investimento é bomba de gasolina, sempre estava rodando. Dificilmente você, se não fosse uma pessoa com perfil mais agressivo, com apetite a risco de bolsa realmente, dificilmente o cara ia ver a carteira dele andando para trás. Então o que a gente sempre focou, bom, um primeiro pilar, capital protegido, e no segundo, rentabilidade. Só que a gente foi evoluindo, e ao longo do tempo, a gente sempre conversando, vendo as ideias do Gui, para onde vai, para onde pode ir, o que está acontecendo, quais são os riscos, a gente começou a comprar volatilidade. O que é isso? O que aconteceu, o próprio Gui falou, foi um Black Swan, um evento exógeno que ninguém esperava, saiu do nada, né? Quem ia imaginar que havia uma gripe do morcego, o coronavírus, ninguém imaginava que isso fosse ocorrer. Só que como a gente já estava trabalhando de maneira mais conservadora, né, comprando volatilidade, quando ocorreu o evento, a gente conseguiu performar muito bem. Por quê? Porque tinha estruturas que ganhavam na alta, ganhavam na baixa, capital protegido, então aí a gente conseguiu se diferenciar de maneira muito nítida do resto dos produtos do mercado. A gente precisa de prazo, como eu falei, o COI é uma operação de arbitragem, a gente usa o juro do período, tá certo? Mas para quem conseguiu abrir mão da liquidez e entrar nessas estruturas, realmente teve um diferencial de rentabilidade e de proteção nas carteiras que ficou nítido agora no meio da crise. Acho que é legal, como a gente está na assessoria live aqui e é aberta para o YouTube, até a gente entrar um pouco mais na parte inicial do que é a estrutura, né, de como que o COI funciona. Basicamente, para quem não conhece, é um papel onde você consegue ter exposição ao que você quiser. Basicamente, o pessoal do time do João consegue montar estruturas para a Bolsa Americana, para fundos internacionais, para ouro, para Bolsa Brasileira, sempre com estrutura onde você consegue ter o capital protegido. Então, poxa, vamos supor que em dezembro do ano passado, eu vi que a Bolsa estava ali nos seus 115, 117 mil pontos, vi o call da XP que a Bolsa fecharia 2020 a 140, falei, olha, acho que faz sentido entrar em Bolsa, mas a Bolsa já está no maior patamar histórico, vou fazer isso com cautela. Montei uma estrutura de COI.
nesse momento, mesmo que a bolsa esteja caindo e como caiu, o que eu estou vendo na minha plataforma é o valor que eu apliquei travado no nominal. Então, só para dar um exemplo prático de uma aplicação que era possível. Outro exemplo agora, e que tem feito bastante sentido na carteira dos clientes, é o caso de bolsa brasileira. Na contrapartida, agora a gente está vendo a bolsa muito barata e é óbvio que para o longo prazo os preços estão bem descontados, mas será que isso já é o low da bolsa? Será que a bolsa não cai mais? Então você tira um pouco do peso de ter que escolher um momento exato e você coloca uma estrutura de um prazo um pouco mais longo, a longo prazo do vencimento da operação, e aí tem o capital protegido. É um pouco por aí as oportunidades que o COI surge agora, né, João? Basicamente, a gente tem dois tipos de COI. A gente tem o COI de participação, que você vai participar de uma alta ilimitada ou limitada, com alavancagem, taxa fixa garantida, de algum tipo de ativo. E os COIs autocallables, que são operações de cupom, que você está jogando por uma taxa, tá? Você está montando uma operação para capturar uma taxa. A gente conseguiu aí pegar, a gente tenta fazer uma gestão muito proativa na hora de montar as estruturas. Então, como a gente teve um estresse da curva longa de juro no mês passado, a gente conseguiu travar, fazer um pré-hedge, a gente conseguiu montar estruturas que, se 4 ativos brasileiros ficarem no 0 a 0 e tem data de observação trimestral, a gente consegue capturar um cupom de basicamente 4% ao trimestre. Tá? A gente está falando então de 16 ao ano. Poxa, imagina, 3,75 de CDI, em um trimestre a gente consegue 4, realmente é uma simetria de risco muito interessante. E você não precisa que os ativos subam, é só não cair. Se ficar no 0 a 0, na data de observação, elas são trimestrais, né? A cada 3 meses você já tem ela pré-definida, você captura isso. Se algum ativo tiver com preço negativo, esse cupom vai sendo acumulado ao longo do tempo. E na hora que ele der certo, você ganha tudo que foi acumulado e acruado ao longo do período. Então a gente consegue fazer essas operações de cupom, que são os autocallables, e a gente tem também as operações de participação. A gente tem aí um índice muito bacana, chama Small Caps, já vou até pedir desculpa, porque de Small Cap não tem nada, é uma licença poética, que na verdade a gente pegou as 20 menores ações do Ibovespa, que efetivamente são as empresas que se beneficiam desse cenário de juro baixo. Então tinha empresas de construção, de consumo, parte industrial, e como a gente monta essas estruturas, para você precificar, né, essas opções, o banco tem que ter alguma garantia, porque quando o que manda no preço da opção é basicamente taxa de juros e volatilidade. Então ele trava a volatilidade. Então a maioria desses índices tem controle de volatilidade. E isso ajudou muito. Por quê? Porque na hora que o mercado cai, a volatilidade sobe. Então, como a volatilidade subiu e você tem um limite que você tem que respeitar nesse índice que o COI montou em cima, comprou essa opção dele, então o que acontece? Quando a volatilidade vai subindo, ele vai desalocando. Então, daí você tem um efeito base. Ou seja, o mercado, quando caiu, ele veio de cabeça, porque a volatilidade sobe muito quando o mercado cai, e como a gente foi desalocando para respeitar esse limite de volatilidade do índice, a gente desceu de paraquedas. Então pensem, um ativo que custa R$100, se ele cai 50%, ele vai para R$50. Para ele voltar para os 100 originais, ele vai ter que subir 100%. Ou seja, ele caiu 50, vai ter que voltar 100. Então você não devolver, você não perder é tão importante quanto você ganhar. Então aí que a gente consegue ter um balanço bastante interessante. E também, se a gente não tivesse esse controle de volatilidade nos índices, seria impossível da gente comprar essas opções, né, para poder montar os COIs. Mas é um negócio que é bastante interessante. Agora, o que a gente torce? Para na hora que o mercado volte, a gente ter essa volatilidade baixando, que daí a gente consegue consolidar toda essa diferença que a gente abriu na queda, né? Então, se o mercado sobe com muita volatilidade, a gente sobe um pouco mais devagar, mas também pega o movimento. Mas só essa gordura que a gente abriu, poxa, já faz uma diferença bastante grande. E tem também os COIs que a gente mira, que podem ganhar tanto na alta quanto na baixa, que a gente fica comprado na volatilidade. Ou seja, você tem, entre aspas, um hedge emocional. Porque mesmo que você não acerte o ponto de mínima, mesmo que continue caindo, você vai ver uma rentabilidade positiva. Então, para você sair de uma operação dessa depois de 5 anos no 0 a 0, é só se realmente o nível do índice, vamos dizer, do S&P que a gente tem, tiver exatamente no mesmo ponto que você entrou agora. A chance existe? Mas ela é pequena. Então, se a gente não acertar o ponto de inflexão, se tiver mais uma rodada de queda e o mercado cair, a gente vai ter o conforto de capturar isso, né? Uhum. E se o mercado sair subindo, a gente vai participar dessa alta ilimitada. Então, o que a gente tenta trazer basicamente é isso, é a simetria de risco, né? Trazer o capital protegido, além da possibilidade de você pegar e capturar essas altas.
Legal. Eu queria comentar duas estruturas em específico, tanto o bidirecional, que você comentou um pouco, quanto a estrutura de ouro, e também fazer o link com o Guilherme. Guilherme, nesses momentos, você até já falou um pouco que as pessoas costumam correr para ativos mais seguros, então o dólar e o ouro, e também, obviamente, o mercado fica muito volátil. A tendência agora é que o mercado continue bem volátil, né, Guilherme? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma onda 2 de contágio, que eu acho que ela deve vir. É mais uma questão não é uma questão de se ela vem, acho que ela deve vir. É a intensidade e como a gente vai estar preparado para lidar com ela. Então, a gente teve no passado, em outras epidemias, uma onda 2 vindo muitas vezes mais forte, mas coincidindo com o inverno. Agora a gente está chegando no verão lá no hemisfério norte, então é o contrário. Mas a onda 2 vem, então, como a gente vai estar até lá em termos de tratamento, vai ter alguma coisa mais, vai ser hidroxicloroquina com outras substâncias, a gente vai ter um tratamento que minimize fatalidade e consiga não sobrecarregar o sistema de saúde, para a gente não trancar a economia de novo. A gente vai ter uma estratégia de isolamento mais eficiente, então isso vai ser importante, como a gente vai estar preparado para lidar com isso. E aí, de novo, países diferentes vão estar preparados de maneira diferente. Você tem essa preocupação toda com a onda 2, que vai vir, como vai ser. Você tem a preocupação com os impactos que já foram feitos na economia de empresas. Tem estudos dos Estados Unidos que restaurantes duram 15 dias, 16 dias, capital de giro, 30 dias para empresas pequenas. No Brasil, parecido também, 40% das empresas pequenas quebram em 30 dias, 60% quebram em 60 dias. Então, tem todas as preocupações, eu acho que o momento pede proteção, né? Assim, como o Guido comentou, a gente já viu subir a Bolsa mais de 20%. Então, qual é um posicionamento mais prudente? Eu acho que é um posicionamento em Bolsa, com preferência por Bolsa Americana, mas com proteção, né? Um tipo de proteção. E mais que isso, todo esse estrutural que vem, esse experimento keynesiano que vem sendo feito desde 2008, uma hora existe uma preocupação de que uma hora isso possa levar à inflação, isso possa levar à desvalorização das moedas, de fiat money. Não tem acontecido, nesses 3 anos não aconteceu, porque as empresas de tecnologia têm esse efeito desinflacionário, aumento de produtividade, energia também, preço de energia caindo, representatividade no PIB e no S&P. Agora, a gente está intensificando isso de uma maneira sem precedentes. Então, a preocupação é muito real. Eu não acho que isso seja um tema para a gente esperar para esse ano, né, nem até para o ano que vem, mas eu acho muito prudente ter um percentual da carteira em ouro, ter um hedge estrutural, natural, de longo prazo, que serve exatamente para isso. E, como eu tinha até comentado, ele vem subindo por até a alocação, né, das pessoas desde 2008, que mudou um pouco esse paradigma, se a gente olhar comportamento de preços, se a gente olhar os padrões do ouro antes e depois disso. E eu acho que isso agora também é outra mudança, é outra coisa que vai ser intensificada. Eu acho muito prudente ter um percentual da carteira em ouro com proteção para isso tudo, o seguro mais barato que tem para isso tudo lá para frente. Poderia, né, que é uma possibilidade de acontecer. Legal. E dado que é tão importante assim ter uma exposição em ouro e nesses momentos de crise, assim, vale falar que o ouro é um dos ativos mais voláteis do mundo, né? Então, como que eu vou fazer uma proteção em ouro, que é um ativo tão volátil? E aí faz tanto sentido a gente fazer uma proteção com o capital protegido, sem o risco cambial, né, João? Acho que é um pouco disso que faz sentido montar uma estrutura ali dessa proteção, fazendo via uma estrutura de capital protegido, né? Poxa, a gente tem efetivamente o hedge sem downside. Porque o que é o hedge? O hedge é um contraponto da sua carteira. Sua carteira anda, o hedge cai. Na hora que a sua carteira cai, o seu hedge anda. Eu tenho uma estrutura de ouro que, se der tudo errado, o mercado, poxa, resolveu, achamos a vacina, ninguém mais fica doente, deu tempo, salvamos todo mundo, o mercado volta que nem o rojão. Ouro cai. Exato. A gente tem capital protegido. Então, de novo, a gente está falando de assimetria de risco. Deu errado, perde pouco. Deu certo, pode ganhar muito. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de ouro que ela é até alavancada. Ou seja, então o que a gente tem basicamente? Se o ouro subir de 0 até 50%, tudo que ele subir você multiplica por 2. Ou seja, subiu 50, você ganha 100. Subiu 25, ganha 50. Caso ele suba mais do que 100%, mais do que 50%,
Daí ele começa a andar 1 para 1, ou seja, subiu até 50, ganha 100. Se subir 51, vai para 51 e daí ele tem a alta ilimitada até 100%. Por que a gente fez isso? A gente fez alguns estudos e a gente viu que nos últimos 15 anos, que daí a gente engloba a crise de 2008, a gente viu que o ouro subiu mais do que 100%, 28% das janelas. A gente pega sempre janelas de 5 anos. Então a gente pega a data e vê quanto que ele variou ao longo de 5 anos. Então a gente fez o estudo lançando nos últimos 15 anos, todos os dias, exposição em cima de ouro. Então a gente viu que 28% das vezes subiu mais de 100%. Na média foi 59%. E 72% das vezes ele subiu menos do que 100%, isso nos últimos 15 anos. Quando a gente pega os últimos 12 anos, tirando a crise de 2008, que foi uma crise de confiança, uma crise bancária, como o Gui falou, a gente vê que, efetivamente, ele subiu mais do que 100%, 0% das vezes, nunca subiu mais do que 100%, né? 3% ficou entre 0 e 100 e 97% das vezes ele subiu menos do que 50%. Então o que a gente fez? A gente otimizou essa estrutura. Então de 0 até 50, multiplica por 2. Se subir mais do que 50, vai 1 para 1 até 100% de limite de alta. E capital protegido, ou seja, você tem uma defesa da sua carteira, você compra um hedge, que se o mercado todo andar, você não vai devolver resultado, porque ele é capital protegido, e caso o mercado azede, você pode ganhar dobrado até uma alta de 50%, e se subir mais do que 100%, você ganha 1 para 1 até 100 de limite de alta. Eu acho que é uma estrutura bastante interessante. A gente tentou montar uma estrutura que desse um ganho maior nesse intervalo que a gente viu que foi o que a gente mais observou nos últimos 12 anos. Fantástico, é uma estrutura que tem tido bastante demanda pelos nossos clientes. Inclusive, pessoal, também vou abrir aqui para perguntas. O pessoal foi mandando perguntas, o papo foi se alongando aqui, eu acabei não trazendo para a pauta. Uma pergunta do João. O COI pode ser resgatado? Como que funciona, João Simões, o mercado secundário de COI? Por que o autocallable não tem resgate antecipado? Por que os outros têm? Como que funciona? Bom, o autocallable ele não tem resgate antecipado porque na estrutura dele já é previsto uma possibilidade de encerramento antecipado. Ele pode ter observações trimestrais, semestrais, a gente já chegou a ter um que tinha carência de 1 ano e depois eram observações diárias, mas ele já tem na estrutura dele a previsibilidade de um encerramento antecipado. Então, nesse caso, a gente não tem mercado secundário. Já os outros COIs de participação, a gente tem mercado secundário para os COIs emitidos pelos bancos parceiros, após 1 ano de carência, e para os COIs emitidos pelo Banco XP após 3 meses, tá? Como que funciona o mercado secundário? O pessoal costuma falar muito, não, é deságio, pênalti. Não é isso, gente. Pensa uma coisa, o COI é uma posição, é uma operação de carrego, de participação, então você de alocação. Então tudo que a gente monta no COI é montado por longo prazo. Por quê? Porque é uma arbitragem, como eu falei. Eu uso o juro do período para comprar os derivativos. Então a gente precisa desse prazo para montar essas estruturas. Quando você quer sair antes, você tem liquidez? Com certeza, você tem. Se tiver uma emergência, tem. Em condições de mercado, você pode sair no mercado secundário muito bem. Depende só do comportamento da curva de juros do dia. Tá? Então, como funciona o COI hoje? Com a atual curva de juros, de cada 100 mil reais que a gente tem, 75 ficam na renda fixa, que vão virar 100 mil ao longo do período, ao longo dos 5 anos. E a gente tem os 25, a gente chama de orçamento de risco, que é o que paga os custos da operação, que é a gente fazer a compra dos derivativos e todos os custos dela. Então, quando você sai no meio do caminho, pensa, você aplicou 100, a gente gastou 25 numa opção que pode ser exercida daqui a 5 anos. E a gente colocou 75 na renda fixa, que vai virar 100 ao longo dos 5 anos. Se você pede uma saída antecipada, a gente tem 2 componentes. A gente vai ver quanto que vale a sua renda fixa, mais quanto vale seu derivativo. E esse é o valor que você tem quando você faz o resgate antecipado. A gente também está vendo algumas outras alternativas de securitização de COI, ainda não está pronto, porque é um negócio que você vai ter que fazer uma alienação fiduciária, mas já está estudando alternativas para a gente conseguir dar liquidez para o cliente tendo o COI como garantia. Está em estudo, a gente ainda não sabe ainda qual que é a nota de corte, o valor de corte, né, qual que é o tamanho de exposição, mas já está sendo estudado e a gente deve ter uma novidade aí. Hoje você consegue via mercado secundário. No futuro, caso você não queira vender, se você tiver uma necessidade, você pode dar ele como garantia e fazer outros investimentos e pegar o dinheiro. Então a gente está já estudando essas alternativas aí, porque no fundo o COI ele tem uma estrutura que um pedaço muito grande dele é uma operação de renda fixa. Então para a gente é uma garantia muito boa,
né? Então dá para a gente fazer fazendo um haircut, você tem 70%, 80%, 60%, depende do tipo de COI, a gente vai ter que fazer a avaliação, mas a gente vai poder fazer 70% do valor de face do que ele tem de valor, aplicou 100, você vai conseguir 70 mil e botar o COI como garantia. Daí tem que ter uma alienação fiduciária, não é um processo simples, a gente está desenvolvendo isso, mas a gente já está olhando para dar uma alternativa à venda no mercado secundário, mas existe liquidez, tá? Então quem tiver medo, nunca mais eu poder sair, não, se você tiver uma crise de liquidez tudo, a gente consegue dar preço. O mercado secundário, ele dá preço diariamente, e de novo, COIs de bancos parceiros após um ano de emissão, e para os COIs da XP após 3 meses. Legal, e mais uma pergunta sobre os autocallable, como são escolhidas as ações que compõem os autocallables? Bom, isso daí o Gui pode ajudar bastante a gente, mas no fundo, para ações nacionais, a gente olha o que o nosso departamento de análise recomenda, e quando a gente vai olhar as ações internacionais, quando a gente escolhe um tema, a gente é cliente dos maiores bancos de investimento do mundo, né? Então, nossos emissores são Morgan Stanley, JP Morgan, Citibank, Credit Suisse, BNP Paribas e Goldman Sachs. Então, a gente acessa todos os analistas, né, que são analistas ranqueados no II, então a gente tem acesso a todo esse material. Então, o que a gente pega? Quando a gente vai olhar e a gente procura um tema, a gente procura, nesse tema, quais são as empresas que todo mundo gosta, né? E daí a gente vê como elas se combinam, a gente vê, tem uma matriz de covariância, a gente vê qual que é a correlação entre esses ativos, para a gente montar a melhor operação possível para o cliente, para ter a melhor relação risco-retorno, o melhor cupom com a melhor combinação de ativos. Perfeito. E aqui estão perguntando também, para a gente fechar, sobre os fundos internacionais. É legal a gente falar, João, que a maioria dos fundos são fundos que são de difícil acesso, né? Então, às vezes com 5 mil reais você tem acesso a fundos que, na verdade, em qualquer outra instituição você precisaria ser private, com milhões de reais para investir, e a gente consegue dar essa oportunidade, né? Exato. E não só isso, você também não tem risco cambial. Ou seja, o que o fundo render lá na moeda dele, você vai receber aqui em reais, não importa o movimento de moeda. Então isso é bastante importante, porque a gente tem algumas alternativas que são muito, muito interessantes, e são mercados que a gente não consegue acessar daqui. A gente tem o próprio Guilherme falou, o de esportes, né, que é a ponta competitiva dos videogames. É um mercado gigantesco, é maior que o mercado de música e cinema juntos, e a gente conseguiu exposição num índice que tem caixa e cotas desse fundo, desse índice desse fundo da VanEck. Então é um vetor de crescimento excepcional, ainda mais que a gente está para entrar com 5G. Então o cara vai jogar no ônibus, ele não vai jogar mais o joguinho que ele baixou, ele vai poder jogar online, porque você vai ter velocidade de upload. Então são setores e temas que a gente não consegue acessar aqui. A gente tem um outro que chama saúde digital, que são empresas que vão revolucionar a medicina pela tecnologia. Acho que é um negócio que agora ficou quente novamente, a gente viu aí a fragilidade do sistema de saúde e o quão importante é isso. Então a gente vai ter muito investimento agora em tecnologia focado em medicina, e a gente já tem esse tipo de fundo desde 2017. Então a gente sempre está tentando, e quando a gente olhou isso, a gente estava focando no quê? Poxa, envelhecimento, o que está acontecendo hoje? É um envelhecimento gradual da população global, ou seja, cada vez mais o ser humano está vivendo mais. Então, se a gente vive mais, a gente vai ter mais manutenção. E quando a gente começou a olhar os dados, a gente viu que, desde os anos 60, o gasto com saúde cresceu quase 5 vezes mais do que cresceu o PIB global. Então, era realmente um vetor que a gente queria ter exposição, mas era muito difícil. E daí a gente conseguiu achar esse fundo do Credit Suisse, que é o Digital Health, aqui é o Saúde Digital para a gente, que foca em empresas que vão revolucionar a medicina pela tecnologia. Então, tudo isso daí é somado, né? A gente vê isso, outros fundos internacionais de ações, como a gente tem o Global Opportunity. Então, a gente tenta trazer tudo isso a um ticket baixo. Lá fora você não teria acesso. A gente tem até um outro muito interessante também, que é uma carteira, um Fund of Funds, que são os fundos selecionados pela Morningstar, é uma carteira montada pelo BNP, que você tem uma carteira de 17 fundos. E você ainda tem um negócio que é fantástico, que chama a entrada otimizada. Ao longo de 5 anos, a cada 6 meses, você vai marcar qual que é a cota dessa carteira. A pior cota de todas vai ser sua cota de entrada. Então, olha só, você está comprando volatilidade. Se o mercado azedar e cair muito, não precisa ficar preocupado. Puxa, meu fundo caiu 30%, vai ter que subir 30% para ficar no 0 a 0, para ele começar a andar de novo a me dar rentabilidade. Nesse caso, não.
exemplo prático, entrou num fundo, cota 100, saiu depois de 5 anos, cota 90, perdeu 10%. Se você entrou via COI, se ele caiu 10%, 30% ou 50%, não importa, você não exerce sua opção de compra e você vai sair com o dinheiro que você colocou. Nesse caso, você entrou no 100, terminou a 90. Se no meio do caminho bateu 70, você vai ganhar do 70 para o 90, vezes, hoje está dando por volta de 1,9 vezes. Então, são estruturas que ninguém consegue replicar e a gente está trazendo realmente uma inovação, né? Assimetria de risco. Deu tudo errado? Imagina hoje. A gente teve um COI vencendo que não funcionou, os ativos todos caíram, ele se encerrou agora em março. O cliente saiu exatamente com a grana que ele colocou, só que ele estava com o mercado com 30%, 40% de desconto. Então, no relativo, ele conseguiu realocar o dinheiro dele e daí que ele consegue ver o valor real do capital protegido. Né? E na hora que azedou o mercado, todos os ativos sofreram e a gente ali segurou. Ou ficou no 0 a 0 ou até teve rentabilidade. Então é aí que a gente tenta entrar. Tem que abrir mão da liquidez? Tem, porque é uma operação de participação. É uma operação de alocação, não é uma operação de giro, de liquidez. Mas a gente consegue trazer uma simetria de risco muito boa se você puder abrir mão da liquidez. O COI, ele, no fim das contas, ele acaba resumindo tudo que o investidor quer, né? Um potencial retorno alto sem chance de perda, né? Obviamente, a sua contrapartida, no fim das contas, é você abrir mão da liquidez, que, poxa, Perfeito. É natural que você o faça. Galera, queria agradecer o tempo de vocês, muito obrigado. A gente tem outras perguntas aqui, então a gente vai respondendo por e-mail, não tem problema nenhum, a gente mata depois. O tempo dos dois aqui é um tempo precioso, a gente já gastou. Galera, muito obrigado, acho que foi muito didático, tanto o Guilherme falando um pouco do cenário mundo e do que a gente espera para as próximas semanas, quanto o João mostrando como a gente consegue surfar todo esse cenário, se beneficiar, se proteger e montar uma carteira mais diversificada. Pessoal, muito obrigado, viu? Tá ótimo, obrigado. Qualquer dúvida, Obrigado. entre em contato com os assessores, eles vão poder orientar vocês. Tem uma plataforma bem diversificada, pode escolher o tema, atende desde o mais conservador até o mais agressivo. Vocês vão ver que a gente tem coisas muito interessantes que vocês não vão ver em outros lugares. Muito obrigado. Valeu, pessoal, um abraço.